Cadê o comunismo? Cadê o comunismo? Achou! Olá, jovem! Seja bem-vindo a esse lindo canal, um canal de YouTube. Então já senta o dedo no like, já ativa o seu sininho, já compartilha canal que é fruto do amor proibido de 3 pessoas lindas. Eu, João, redes na tela, menino Rafa e Dona Nune, redes na tela. E se você quer apoiar esse canal e manter esse canal, vire membro desse canal ou entre no nosso Apoia-se. Lembrando que temos o projeto das bibliotecas populares. A primeira já está entregue, as 5 segundas está indo e tem uma biblioteca nova que o tio vai apoiar também lá na favela da Babilônia, junto com o pessoal da Palestina. Vai ser um negócio pica. Em breve eu falo disso com vocês. Agora é vídeo para vocês. Beijo, meus amores. Apoia o tio, manda o Pix. Falha e falhará. Falha e falhará. Falha e falhará. Ele já está até aqui perguntando. Mauro me falou 8h30, é 8h40, velho. Eu sou um atrasado na vida, João Carvalho. Que bom que você está aqui, homem. Ei, meu camarada, que alegria, cara, que alegria toda minha. Não, eu só tava perguntando pro Maxwell, porque eu tava aqui conversando com o Maxwell na coxia enquanto eu tava vendo o programa. É privilégio de poucos, viu? Conversar com o Maxwell. Poucos. Nosso Lombardi da esquerda brasileira. Ô, João, muito bem-vindo, sou um fã teu. João Carvalho, quem é que não conhece, né, o canal dele no YouTube? O Assim Disse João, tem 220 mil inscritos, tem vídeos realmente que são já antológicos para a esquerda brasileira. O João que é historiador e professor e, portanto, comunicador popular no YouTube e em outras frentes midiáticas. João, muito bem-vindo e desde já, gratidão grande o canal. Teu canal está retransmitindo Manhã Brasil, né? Tamo. Eu falei com os meninos que como eu não tava usando esse pedaço da manhã, que o canal tava aberto, que eu acho importante demais o que vocês estão fazendo aqui, que se fosse interessante para eles, estava lá à disposição. E aí eu combinei com o menino Maxwell, né? Eu tenho esse privilégio aí de ter acesso liberado ao nosso Lombardi, né? Combinei com o menino Maxwell e aí a gente tá retransmitindo todo dia. O pessoal perguntou, cadê o quadro do mal? Pois é. Porque minha esposa tava transmitindo, tava usando o computador, aí eu boto as miniaturas do mal e do Stalin para ficar mais discreto pro trabalho dela. É verdade, eu esqueci do quadro, agora já sou eu de novo, já posso. Pronto. A precarização do trabalhador que tem que dividir um quarto mínimo, eu e minha esposa, pra gente conseguir trabalhar junto. Aí, pros negócios dela, o quadro fica mais difícil, aí eu boto as miniaturinhas no cantinho, mas agora hoje ela não... Muitas saudações a você aqui, muitas saudações à tua chegada. Te amo, Boca Tio! Muito bem chegado. E tá dizendo aqui, estão te acusando ainda. Acho que quem escreveu como elogio de ser cruzeirense, é isso? Não, é verdade. Infelizmente, né, eu escolhi o caminho da dor e da tortura nessa vida e sou cruzeirense, cara. Porque, João, meu Deus, cara, o dinizismo é revisionismo. Eu quero deixar isso bem claro, tá? Dinizismo é revisionismo, diga não ao dinizismo cultural. Caiu, né? Caiu. Já era para ter caído ano passado, né? Assim, era um cadáver caminhando e esperando o pior momento possível de cair. Mas é um show de horrores, cara. Assim, é uma falta de profissionalismo sem fim. Devia ter caído ano passado, não caiu, aí perderam um mês agora à toa. Agora vai ter que correr atrás do treinador quando todos os outros treinadores já estão fechados, aí vai ficar 10 vezes mais caro. É um show de profissionalismo. Vamos, quem está dizendo aqui que o João é famoso, onde está você aqui? Porque o João é historiador, é conhecido como historiador. Eu perdi aqui, prometo que acho daqui a pouquinho. Que o João é famoso, o João é uma lenda, famoso desde... tá aqui, o Vladimir Oleiro. João Carvalho é lenda desde o tempo de Sargão I da Cátia. O pessoal é muito bonzinho, cara. O pessoal é muito bonzinho. Não, mas é porque, assim, né, eu divulgo o meu amor à Mesopotâmia pelos jovens, né? Então, assim, hoje em dia os jovens estão aí fazendo várias piadinhas de Mesopotâmia. Eu tenho certeza que eu tenho algo a ver com isso.
né? Então, É ótimo, parabéns. fico Tem muito tudo a ver feliz. com isso. Quero saudar um que está aqui também assistindo e falou, já deu a saudação dele aqui, é o chamado Galo Preto, né? Mandando bom dia. Bom dia, tio. Aqui não, é um torcedor do Galo, mas o Galo Preto, Leandro Forte, está aqui. Um abração para ele. Ele que deixou o DCM para outras jornadas, amanhã vai estar aqui com a gente. João Carvalho, é o seguinte, nós vamos falar sobre essa questão da história um pouquinho mais lá atrás. Vamos falar da história de agora. Muito impacto muito grande sobre o governo Lula e o cenário político no Brasil para essa pesquisa da Quest, que saiu segunda-feira. Queria te ouvir sobre ela. E sobre, a partir dela, o teu olhar para o governo Lula nesse momento. Cara, assim, infelizmente a gente tem que falar o óbvio, né, que é o ora, se não são as consequências das minhas próprias atitudes, né. A gente vê nessa última pesquisa da Quest uma queda gigantesca, primeira vez que você vai ter, né, a desaprovação ultrapassando a aprovação, né, e foi fruto principalmente de toda a confusão, de toda a bizarrice que foi o caso do Pix, mas não é só o caso do Pix. Quando a gente pega essas pesquisas da Quest e a gente vai acompanhando elas de fevereiro do ano passado até agora, a gente vai vendo uma desconstrução constante da aprovação do governo, que vai se dar precisamente por causa das atitudes do próprio governo, né? Se a gente pensar e voltar um pouco mais atrás e for ver o que foi o resultado eleitoral, né, nas eleições de prefeitura, a gente vai notar também, né, uma desaprovação ao governo sendo dada indiretamente nesses resultados, e algo que a gente já podia ver como uma tendência principalmente no Nordeste, que vem também do que o governo está fazendo, ou no caso, está deixando de fazer, né? Infelizmente, se a gente olha uma série histórica ainda mais longa, a gente nota que há uma tendência desde o Lula 1 de uma mobilização popular em período eleitoral e uma completa despolitização no restante do governo. Não é à toa que a gente tinha no Lula 1, na volta a gente faz as coisas que não deu, faz no Lula 2, na volta a gente faz no Dilma 1 e na volta não faz mais nunca. Então, assim, essa pesquisa Quest, ela só está dando um resultado que foi muito acima da curva, porque conseguiram mexer em algo que desestabilizou, né, principalmente as pessoas que a maioria delas hoje em dia trabalham com pequeno comércio. Né? A questão do Pix, você tem que pensar que não é simplesmente o fato do governo estar entrando dentro das minhas contas, ou do governo estar vendo ou não está vendo. A questão é que isso, em qualquer cidade do interior, pelo Brasil afora, deixou todos os comerciantes, desculpa a palavra, com o cu na mão. Porque 99% das pessoas do pequeno comércio hoje em dia trabalham o dia inteiro com Pix entrando e Pix saindo. E aí, toda a campanha que foi insuflada também pela extrema-direita, aproveitando esse ensejo para espalhar todo tipo de fake news, né, ajudou demais, porque o governo não ajudou a si próprio, né? E assim, aí tem uma outra coisa também, sabe, Mauro, que me incomoda, que é a necessidade de tentar parecer... o governo tem hora que para mim é mulher de César, sabe? Ele quer parecer muito honesto, quer parecer muito fazendo as coisas, em vez de fazer as coisas que fazem diferença de verdade, né? Venhamos e convenhamos, independente de como tenha sido tratada a questão, independente do que era o cerne da questão, a diferença mínima que faria esse normativo da Receita Federal vis-à-vis o que é o controle do Estado, da finança estatal e de recolha estatal, é uma coisa tão absurda
que aí é assim, Deus proíba que se faça um enfrentamento sério aos problemas da estrutura de imposto no Brasil. Deus proíba que se persiga de verdade os maiores devedores de imposto no Brasil, que são grandes empresas. Deus proíba que alguém ataque as remissões fiscais. Deus proíba que se faça, de fato, uma pirâmide que cobre minimamente sobre lucro. Né? Vamos pensar aqui o seguinte, saiu uma pesquisa no ano passado sobre salários no Brasil. Para você estar no top 1% do estado com maior salário, que é o Distrito Federal, você tem que ganhar R$33 mil por mês. Tá? Coloca isso vezes 12, vai dar 386 mil reais, mais ou menos. Né? Se você pegasse as limitadas que declaram mais de 400 mil por mês de giro, ou 400 mil por ano de giro, e fosse cobrar imposto em cima delas, aí você começava a cobrar em cima do top 1%. Só que ainda assim, você ia estar cobrando de dono de padaria, de gente que compra muito e gira muito e ganha pouco. Então a gente concorda que é uma sacanagem. Coloca 12 vezes isso, 5 milhões. Se você cobrasse lucro, percentual de lucro em cima de SA com lucro presumido acima de 5 milhões. Você tinha uma coleta gigantesca, você tinha uma resolução gigantesca de problema, você podia atrelar isso dentro da Câmara e do Senado a só ser usado para investimento em saúde, educação e infraestrutura. E aí você ia ter uma política de investimento anti-inflacionária, não precisava jogar juro para cima, só com um imposto que o Brasil é um dos 2 únicos países do mundo que não cobra, porque Deus proíba que gente branca e rica pague imposto em cima de lucro. Isso não faz. Aí cria uma pataquada dessa. Quando a gente vai voltar na pesquisa Quest e vai ver as clivagens que estão indo, vai ver renda, vai ver sexo, vai ver idade, cai ainda mais na renda mais baixa, cai ainda mais entre os jovens, cai ainda mais entre as mulheres. Por quê? Porque são exatamente as pessoas que estão sendo mais prejudicadas por certas políticas que, para além de serem liberais, para além de serem conciliadoras, são burras. Sabe, assim, me incomoda também esse outro liame, que é as pessoas sequer conseguirem pensar no que elas estão fazendo e qual que é, de fato, o resultado que vai ser tirado daquilo. Eu não consigo imaginar uma situação onde alguém tenha lido aquela ideia esdrúxula e ninguém em volta tenha levantado um dedinho e falado assim, gente, vai dar merda. Sabe, assim, desculpa que eu vou falar aqui, mas que tipo de exército de psicofantas você tem que se cercar para não conseguir perceber esse tipo de coisa, né? Então, assim, os dois, pensando também na questão regional, né? O presidente perdeu a aprovação, principalmente no Nordeste e no Sul. No Sul, a gente já sabe que é o lugar que é mais fácil dele perder a aprovação, uma vez que, né, no Sul a gente tem bases bolsonaristas que eram muito largas. Mas no Nordeste e no Sul também, precisamente por conta da pulverização desses micro comerciantes. Ô, João, sabe? Você sabe então, que... assim... Fala, Mauro, desculpa. Tô adorando essa tua câmera que aproxima, depois afasta. Ela tem o zoom dramático, assim, ela faz isso. Adorei, adorei. Um dia, quando eu crescer, espero ter uma câmera dessa também. João, sabe o que me impressiona? No auge da crise do Pix, eu frequento uma feira aqui todo sábado de manhã em Brasília, que é uma feira dos progressistas brasileiros. Uma feira que no passado foi a feira do MST, ainda tem algumas barracas do MST, mas é onde a base petista, sobretudo da sociedade, se reúne. Não apenas petistas, mas hegemonicamente petistas. Então, uma feira aqui na Asa Norte de Brasília. Então, tem lá 6 ou 7 barracas ainda do MST, uma série de outras barracas, tem uma tenda do PT, outra do PSB, outra do PDT, tem atividades e tal, ou seja, em tese, um lugar mais politizado, né?
Na outro sábado, quando eu fui lá, conversei com 6 feirantes. Todo mundo dava como certo, numa feira de esquerda, ou progressista, vamos dizer assim, que o Pix ia ser taxado. Aí nesse sábado eu fui de novo, voltei, conversei com o Lúcio, um abração para ele, porque é do MST, é assentado. E aí falei, como é que tá essa história do Pix agora, que já deu uma esfriada? Aí ele me tira do bolso, João, um bolo de dinheiro. Ele falou, não, ninguém mais está fazendo Pix aqui, o pessoal está me pagando em dinheiro. Olha o estrago que o governo aprontou para ele próprio, para o país, né, e para os mais pobres, né? Esse desespero, o cara andando com dinheiro no bolso. Ele falou, olha, há muitos anos eu não tinha tanto dinheiro aqui. Não, cara, e assim, a verdade é que eu sequer sei se a gente tem condição em numerário para lidar com uma crise desse tamanho se ela não fosse contida a tempo. A gente ia chegar num ponto que a galera ia começar a tentar tirar dinheiro, não ia ter dinheiro para tirar, porque hoje em dia todo mundo faz tudo com Pix, né, cara? Quando a gente vai pagar uma coisa em dinheiro, minha mulher às vezes vai pagar uma coisa em dinheiro e meu filho fala brincando, olha, vai fazer como os antigos astecas faziam e não sei o quê, sabe? Então, assim, né, e é uma coisa, cara, que simplesmente não precisava de acontecer. Né? Mas mais do que isso, mais do que este resultado, né, dessa última pesquisa, que foi mais forte, que foi além do que vinha sendo, eu acho que o que o governo devia se preocupar é com o resultado da série histórica nesses últimos um ano e meio. Né? Até porque a gente tem que pensar o seguinte, nós vamos ter uma super quarta hoje, nós vamos ter manutenção da taxa lá e vamos ter aumento da taxa aqui, né? Essa ideia de vamos aumentar a taxa até 10 bilhões por cento e a inflação misticamente cairá, né? É uma ideia que não resiste tanto à materialidade da prática, gente. E aí, sem contar com o reajuste do diesel que a Petrobras vai aprovar hoje, né? Além do reajuste lá do ICMS, ainda tem exatamente. Sábado entra o reajuste. Quarta-feira tenebrosa hoje. Sábado entra o reajuste do ICMS, né? 10 centavos sobre a gasolina, 6 centavos sobre o diesel. Hoje entra o reajuste do diesel, que deve valer a partir da segunda-feira da semana que vem. Esse reajuste, por sua vez, vai subir o preço da comida no Brasil inteiro. Vamos lembrar que ano passado, né, a nossa inflação que saiu da meta do governo, ela saiu da meta do governo sendo puxada em primeiro lugar por combustíveis, em segundo lugar por comida. O que vai aumentar agora? Combustível e comida. Por mais que o governo já tenha revisado sua meta, e né, o mercado já revisou a meta desse ano para 5,50. Cada semana que passa, a meta sobe de novo. O PIB, ninguém come PIB, vamos lembrar da dona Maria aqui, né? Mas o PIB que foi de 3 e pouco no ano passado, a previsão desse ano é de 2 e pouco, e não tem espaço para crescer, porque tem o arcabouço. Como que você consegue crescer uma coisa sem investimento? Não tem. E aí, você sobe o juro na expectativa de baixar a inflação. Só que subir juro, gente, não é que subir juro vai baixar a inflação imediatamente. Subir juro vai transferir renda de gente mais pobre para gente mais rica. Esse que é o grande função, tá, de um juro bem alto. O rentier, o cara que tem dinheiro, tá, ele vai passar a investir esse dinheiro recebendo um absurdo por esse dinheiro, e ele não tem a necessidade de pegar um empréstimo caro, ou ele tem dinheiro bastante para quitar o próprio empréstimo com o dinheiro que ele rende, tá? Quem precisa de pegar empréstimo de verdade para comer, que vai pegar um consignado, que vai pegar qualquer coisa, essa pessoa não tem escolha, gente. Sabe? Assim, o que os economistas esquecem de olhar nessa hora que vai fazer a conta mágica, de que é só subir a taxa de juro que vai baixar a inflação porque o empréstimo vai ficar mais caro. Meu irmão, tem gente que tem escolha, tem gente que não tem escolha. O sujeito que precisa de dinheiro para comer, para pagar remédio, que o filho tá com fome, ele não tem escolha, não. Quem tem escolha é o cara que é rentista, que vai falar assim, então tudo bem, eu boto 2 milhões aqui numa LCA, ele vai render 14% ao ano, eu pego um empréstimo aqui, e o lucro que ele tá me dando ali tá pagando meu empréstimo, eu tô ganhando um outro bem de graça. Esse é o cara que tem escolha.
João, deixa eu saudar o Guilherme, que chega aqui como novo membro, ó. Membros e membras, quem não é membro e membra, chega mais, venha para nosso circuito de apoiadores desta mídia de esquerda. Por sinal, façam o mesmo lá no canal, né? No Assim Disse João também, né? Que está aí capturando, procurando também gente para apoiar, sustentar o canal. Tá aqui, ó, Tiago. Vou trazer um assunto aqui, tá? Aumento da taxa Selic, aumento do ICMS, aumento do diesel, o grosso chegou. Isso aí porque o governo reconheceu que está numa crise, está querendo sair da crise, eu nunca vi. O Jimmy Brodes... Desculpa. Perdão. Enquanto o PT no governo despolitiza, amacia o discurso e aplica austeridade, a revolta popular e a vontade de mudança são capturadas pela extrema-direita. E aí termino aqui com essa pergunta para você, do Marcos Norton. Depois tem uma outra, faço na sequência, tá? Do Eli Anderson. Tio, o problema é a comunicação, é o jeito educado do governo dizer que vai focar em propaganda ao invés da política pública ou da comunicação pública? Muitas vezes sim, cara. Por quê? Porque qual que é o problema do governo? É falta de confronto. E a gente não tá nem esperando, gente, um confronto máximo. A gente tá esperando um confronto mínimo do mínimo, que não terá, tá? Eu quero só lembrar para vocês que a equipe de transição desse governo, na sua área econômica, era composta por um grupo de economistas muito mais próximos à MMT, estava trazendo várias coisas, isso foi tudo jogado no lixo. O governo ofereceu ao Deus Mercado o arcabouço fiscal meses antes do que era necessário, sem nenhum tipo de negociação, e não vai confrontar isso. Quando eu estou falando aqui que esse tipo de política é um absurdo, não é que esse tipo de política é um absurdo em relação àquilo que nós desejamos, em relação àquilo que deveria ser construído numa democracia popular brasileira. O que nós estamos falando é que esse tipo de política não funciona frente ao keynesianismo mais rasteiro, tá? Nem para aplicar uma solução, que é uma solução de manutenção nesse tipo de momento, tem como ser aplicado, porque não tem espaço de endividamento público, não tem espaço de investimento público para fazer. Eu quero lembrar aqui para vocês que nós somos um país gigantesco com problemas infraestruturais para cima e para baixo. O governo poderia muito bem falar assim, não, nós vamos ser keynesianistas da forma mais rasteira. Vamos abrir obra de infraestrutura para cima e para baixo, investindo o dinheiro do próprio governo aqui. Com isso, nós vamos ter uma infraestrutura mais fácil que vai permitir ao nosso país ser um país colonizado agrário exportador. Nem isso. Você continua vendo as fábricas de fertilizante aquém da sua produção total. A gente podia ser autônomo nos fertilizantes. O Brasil não é um país agrário. Não quer plantar soja? Tem que comprar fertilizante fora. Nem para isso, gente. Nem para isso. Vocês entendem o nível do rebaixamento que nós estamos falando aqui? Sabe? Então, assim, não tem como esperar mais. E aí, por exemplo, ontem eu estava conversando com o Mauro me mandou uma reportagem interessantíssima que eu não tinha visto do Globo. E o que a reportagem está falando? Vamos conciliar ainda mais para o Lula 4. Precisamos de uma frente tão ampla que ela não seja de 360 graus. Tem que ser de 720. São fascistas rodando contra o fascismo. Tá? Não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum. Não tem como. Sabe, assim, é literalmente, Arnaldo, a física não permite, sabe? Então, assim, infelizmente, quando ele vai e fala assim, o problema é a comunicação. Pô, o problema é a comunicação também. Mesmo as coisas boas, pô, o Ministério da Cultura fez muita coisa boa nesses últimos 2 anos. Vocês ouviram falar de alguma delas? Não. Então, o problema é a comunicação? É também. Mas é só a comunicação? Não. Não tem como eu comunicar bonito algo que é detrator ao povo. O problema é muito maior do que esse, porque o problema não está na superestrutura, gente. O problema está na infraestrutura. O problema está num governo que cada vez mais concilia, cada vez mais enfrenta cada vez menos.
toda esquerda que abre mão do enfrentamento mínimo com o status quo é inexoravelmente substituída pela direita. Isso acontece todas as vezes. Vocês querem ver isso acontecendo de uma forma prática? Pega o exemplo de Fortaleza. Fortaleza, por menos de 20 mil, 30 mil votos, quase elegeu o nosso querido Raspa Caneco. Por que o Raspa Caneco quase foi eleito em Fortaleza? Porque o candidato do PT em Fortaleza era a mesma pessoa que, quando estava na Câmara Municipal e foi perguntado a ele se ele ia se enfrentar contra as milícias que estavam, né, as milícias, as facções, graçando em todo o povo de Fortaleza, ele falou, eu não. Tenho medo da minha família, eu vou fazer nada não, eu vou ficar quietinho na minha. Então é isso, gente, o cara fala, eu vou ficar quietinho na minha. Chega um cara da direita com a bravata do caralho. O cara da direita vai fazer enfrentamento? Não vai. O cara da direita vai se aliar com a milícia, enfiar os vereadores dele para manter a milícia, mandar o BOP mandar matar a facção para instalar a milícia no lugar. Como fizeram no Rio, como fizeram no Natal, como fizeram em qualquer lugar do Brasil que eles foram. Só que ele chega com um papo aqui e solta. Nem isso, nem esse enfrentamento mínimo você está tendo. Então, assim, a Luana todo lugar aqui que isso acontecer, vai ser isso. Perfeito, diz a Luana. Deixa eu colocar um comentário e aí tem uma pergunta para você. Duas, antes de a gente encerrar. Eu acho que eu queria muito te ouvir sobre esses dois assuntos. Um é um pedido aqui da nossa audiência e outro o Vitor dizendo assim, ó, Lula disse no Fantástico que 2025 é 2026. Não, que 2025 e 26 eram os anos de colher. Tá aí, estão colhendo no nosso bolso aqui em Recife, a gasolina está 6,39 e vai passar dos 6,50. Pois é, olha a pergunta aqui do Marcos Norton. Não é esse não, desculpa Marcos, já fiz. O senhor Ele Anderson. Tio, o que você achou da entrevista que o Maduro deu para o Breno Altman? O Breno Altman esteve aqui ontem, inclusive, contando bastidores dessa entrevista. Você assistiu? Eu assisti a entrevista, é aquela coisa, cara, o Maduro tem muitos limites, ainda assim, infinitamente à frente, sabe? Pesem todos os limites do Maduro, pesem todos os limites dessa segunda geração do bolivarianismo, pesem todos os erros cometidos, é minimamente anti-imperialista, é minimamente nacionalista, conta com as ruas, tenta não despolitizar o povo, sabe? Você mostrou há pouco tempo atrás aqui, Mauro, eu estava acompanhando aqui de manhã, como eu normalmente faço, eu tomo meu café da manhã com você todo dia, você só não sabe disso, né? Mas assim, eu estava acompanhando aqui e você estava mostrando o Petro, você estava mostrando a presidente do México e você falou, porra, faltou o Maduro. E a verdade, gente, é essa. É o mínimo do mínimo do mínimo que dá para se esperar. Sim. Porque se não tiver isso, vai montar em cima todas as vezes, tá? Só para dar um exemplo, eu vou me permitir voltar numa outra questão aqui, que foi a questão do Petro com o transporte dos colombianos. Gente, todo mundo ficou revoltado de ver os brasileiros acorrentados pelos pés e pelas mãos, como se fossem pessoas escravizadas sendo levadas para um pelourinho. Só que isso, gente, está acontecendo o governo Biden inteiro, desde o último governo Trump. Quem trabalha com migração sabe que chega em Confins pelo menos um avião por semana e as pessoas chegam aqui morrendo de fome e a gente teve que juntar a galera toda aqui do serviço público em Minas para conseguir um busão para levar eles para a rodoviária, para conseguir um café e uma xícara e uma média de pão. Foi assim? Não sabia, sabe? Não. Então, assim, isso vem acontecendo há pelo menos 5 anos. Isso aconteceu já no final do Trump, isso aconteceu durante o governo Biden inteiro. As pessoas têm uma falsa visão de que o governo democrático age de uma forma muito diferente, democrático no sentido do Partido Democratas dos Estados Unidos. Não. Isso vem acontecendo desde sempre. Tem pelo menos 5 anos que essas pessoas chegam. Acorrentadas foi a primeira vez, algemadas todas as vezes.
Eles não tiravam as algemas até o avião pousar no solo, que é um crime internacional. Você podia manter o cara algemado dentro do seu país, dentro dos Estados Unidos, se ele tivesse qualquer crime lá. Entrou em espaço aéreo internacional, já não podia. No espaço aéreo brasileiro, então, cidadão brasileiro algemado no espaço aéreo brasileiro por gringo. Então, agora, fizeram esse mise-en-scène inteiro porque apareceu. Porque isso vem acontecendo, não é de hoje. Tem pelo menos 5 anos que as pessoas são trazidas assim. Lembrando que nos Estados Unidos, essas pessoas ficam em campos de concentração, que elas dormem com cobertor de alumínio, que a prisão que elas ficam fica com a luz acesa o dia inteiro, que os pais são separados das crianças, que as crianças são separadas entre si, mandado para foster care diferente, né? Então, assim, esse é o tratamento que os Estados Unidos nos dá e a gente vira e fala assim, não vou me indispor. Meu irmão, não vou me indispor como, né? Então, assim, tem isso. Então, gostei muito. Primeiro, assim, o Breno é um cara que não tem medo de colocar a sua opinião, é um jornalista muito sério. É um dos jornalistas que fez um dos trabalhos mais valorosos também na denúncia da questão palestina. Eu tenho o máximo respeito pelo camarada Breno Altman, quero parabenizar ele pela entrevista maravilhosamente bem conduzida, né? E sobre a entrevista, eu acho que, assim, quisera eu que o nosso problema fosse os desvios de um Maduro. Quisera eu que o nosso problema fosse, eu acho que o Petro vai para a rua demais, né? Quisera eu que esse fosse o nosso problema. Nós estamos muito, muito, muito atrás disso, né? Quando o Milei foi eleito ali atrás, vários camaradas da mídia de esquerda, a gente falou, gente, isso aqui não é uma rememoração do nosso passado, isso aqui é um aviso do nosso futuro. Né? Importante. E é isso, a gente tem que ficar com o olho bem aberto, porque, infelizmente, a tendência é essa, tá? A tendência é essa. Tinha uma outra pergunta aqui, eu tô tentando achar ela no chat, porque tinha uma outra, não tinha, além Não, da que eu questão do Maduro? lembre... Não, era o problema da comunicação, vai focar na política, a gente cobriu e o negócio. Sim, é do Rogério Carnais. Vai ter Mesopocast hoje? E a Mel dizendo, tudo que o jovem quer é Mesopotâmia. É isso, gente, é isso. Eu só forneço ao jovem o que ele pede, né? Não, então, exatamente, queria encerrar contigo, só registrar aqui, @Bagas, Caro Segurança Zero João, admiração do Nordeste. Igor dizendo aqui, bom dia, camaradas, vocês acreditam que o aumento do diesel pode inflar a manifestação dos caminhoneiros? Seria muita pressão no governo, vamos ver. Aí que tá, né? É aquela coisa, manifestação, não. Lockout de empresário, sim. Sim, pois é. Né? Porque a gente tem que lembrar que o que a gente teve da primeira vez, gente, não foi uma greve dos caminhoneiros. O que a gente teve da primeira vez foi um lockout feito pelo empresariado, né? Então, assim, a probabilidade de ter um lockout existe? Existe. Só não existe mais porque da última vez teve uma diminuição do diesel. Quem acompanha o preço do diesel vai lembrar que o diesel teve durante 2 anos acima da gasolina. O diesel agora está abaixo da gasolina. Como a gasolina vai subir, o ICMS da gasolina é maior e o diesel vai subir também, existe uma tendência que o diesel permaneça abaixo da gasolina, apesar de subir. Quando essa subida não faz essa disparidade aumentar, às vezes ela passa, entre aspas, despercebida. Tá? Então, acho menos provável do que era quando o diesel estava consideravelmente acima da gasolina, como ocorreu há 1 ano, 2 anos atrás. Perfeito. Legal. Só para encerrar, então, aqui, ó, o Silvano. O governo mente o tempo todo para sustentar programas de transferência de renda que, como os juros da dívida e o plano safra, não há vermelho nessa esquerda. Ontem, a economista Denise Gentil explicou para nós aqui, né, como esses programas de transferência marginal da renda, nesses programas tipo Bolsa Família e
BPC, que são cruciais, né? Porque senão as pessoas morrem, né? Morrem de fome. Mas que eles não mudam a estrutura do país. A estrutura da renda do país não muda, e ela mostrou como durante este Lula 3, e isso tinha acontecido em outros também, apesar dessa transferência marginal de renda, a concentração da renda e a desigualdade tem aumentado no país. É dramático isso, realmente. Tem aumentado até porque, gente, a gente tem que pensar o seguinte, qual que é a grande ideia do governo de inserção das pessoas? Crédito. O que crédito significa? Endividamento. Crédito é um nome bonito para endividamento, tá? Quem que lucra com endividamento? Banco, rentier, quem consegue investir no que o banco dá para que os outros se endividem e quem é dono do próprio banco. Não precisa ser um gênio para fazer a conta de para onde que esse dinheiro vai, né? Se eu transfiro renda para baixo e ofereço crédito, esse crédito você tem uma tendência marginal de não conseguir pagar. Você vai pagar juro sobre juro nele. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma retransferência de renda para cima. É isso aí. Querido João, tá aqui o Lucas dizendo assim, e assim encerramos esse nosso encontro hoje. Por favor, façam o João um quadro permanente no programa. Mas antes de qualquer coisa, o que você tem que fazer é ir assistir os programas do João Carvalho lá no Assim Disse João. Obrigado, camarada. Obrigado eu. Sempre que vocês precisarem, estou à disposição, tá? Foi um prazer, foi uma honra. Obrigado a todo mundo do chat, obrigado a vocês pelo tempo. E um beijo pro menino Maxwell, que tá ali no fundo, nos assistindo, escondido atrás da cortina. É isso aí. Valeu, João. Até mais. Tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde